Olá, eu vou falar um pouquinho sobre fenômenos acústicos. A primeira coisa que precisamos falar quando tratamos de fenômenos acústicos é sobre o som. O que é o som? O som, ele é uma onda que ela pode ser mecânica, longitudinal e tridimensional. Quando a gente fala que o som é onda mecânica, é porque ela é uma perturbação que vai se propagar no meio material. Já quando a gente fala que é uma onda longitudinal, são ondas que possuem a mesma direção de vibração, de sua direção de trajetória. Já quando a gente fala tridimensional, o próprio nome diz. Tri lembra três. É fácil relacionar em relação à sua definição, porque a tridimensional ela vai conseguir se propagar nas três direções do espaço, simultaneamente. Características do som. Quando falamos em características do som, precisamos lembrar da altura, da intensidade e do timbre. Quando a gente fala altura, ela está relacionada com a sua frequência. Logo, a gente já tem duas definições, que o som ele pode ser grave, onde a frequência é baixa, ou pode ser agudo, quando há uma alta frequência. E um exemplo dentro da altura é em relação à voz, tanto dos homens quanto das mulheres. Se a gente for analisar, a voz masculina ela é classificada como grave, já a feminina como aguda. A intensidade. A intensidade ela está relacionada com a amplitude da onda sonora. Logo, ela é o volume do som. Então, assim, a gente sempre tem que fazer associação para ficar mais fácil em relação às definições, intensidade e volume do som. A altura é relacionada com a frequência. Aí a gente já liga em relação a grave e também ao agudo, em relação ao som. Voltando à intensidade. Quanto maior for a energia de vibração da fonte que emite a onda, mais intenso será o som. Então, a intensidade do som vai ser baseada na energia de vibração da fonte. Já no caso do timbre, o timbre ele nos permite distinguir dois sons da mesma altura e de mesma intensidade, mas que foram produzidos de fontes diferentes. Voltando, permite distinguir dois sons de mesma altura e intensidade com fontes diferentes. Audição humana. Quando falamos da audição humana, o ouvido humano ele é capaz de perceber o som no intervalo de 20 Hz até 20 kHz. Esses valores eles vão poder variar conforme cada pessoa, de acordo com a sua idade. Persistência auditiva. A persistência auditiva ela vai ser o tempo que o tímpano permanece vibrando após a chegada de um som. Então, se a gente for olhar nessa imagem, o tímpano está localizado perto do meato auditivo externo, logo após ele. Aí tem o tímpano, a caixa do tímpano. Então, sempre que falar persistência auditiva, é o tempo que o tímpano permanece vibrando após a chegada de um som. Além disso, dentro da persistência auditiva, a gente tem também o valor aproximado, que é 0,1 segundos, em relação ao tempo de persistência auditiva do ser humano. Falando agora um pouco sobre reforço, reverberação e eco. Primeira coisa que precisamos é analisar essa imagem. A gente observa que tem um obstáculo refletor. Esse obstáculo refletor é a parede. E temos o ouvinte e também a fonte, no caso a fonte sonora. Os três, eles têm uma relação. Nessa imagem, a gente consegue perceber que tem uma sensação auditiva, que sentimos em nosso ouvido quando ouvimos um barulho. Esse barulho, ele equivale a uma onda sonora, que vai permanecer mais ou menos aproximadamente 0,1 segundos. Esse intervalo de tempo de sensação auditiva é denominado tempo de persistência auditiva. E a partir dela, a gente consegue analisar que essa variação em relação ao intervalo de tempo que ocorre nesse processo de sensação auditiva, ela é definida como reforço, reverberação e eco, a partir do resultado encontrado. Reforço. O que seria o reforço? O reforço é quando ΔT é igual a T1 menos T2 igual a zero. Ou seja, a variação de tempo foi igual a zero. No caso do reforço, as duas ondas sonoras serão recebidas quase simultaneamente, quase ao mesmo tempo, pelo ouvido.
E no caso, o que vai permanecer será o som mais intenso. No caso da reverberação, olhando o obstáculo, ele tem que estar mais afastado, de modo que o intervalo de tempo entre a chegada da onda não seja desprezível, mas seja menor que o tempo de resolução de nossa orelha, que no caso é 0,1 segundos. Nesse caso, a chegada da onda refletida, perceberemos que o som direto ainda estará persistindo na orelha do ouvinte, que terá a sensação de um prolongamento de sensação auditiva. Já no caso do eco, em comparação à reverberação, o obstáculo ele tem que estar ainda mais afastado que no caso da reverberação. E as duas ondas sonoras atingirão o ouvido com um intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundos. E nesse caso, o ouvinte ele vai perceber distintamente os dois sons. Ressonância. Percebemos nessa imagem que ocorre uma vibração na mesma frequência. Essa vibração é um fenômeno da ressonância no qual uma onda transmite energia para um objeto, fazendo com que ele passe a vibrar na mesma frequência. Efeito Doppler. O efeito Doppler ocorre quando o som percebido por um observador é de uma frequência diferente do som emitido pela fonte sonora, devido ao movimento relativo entre eles. Nesse caso, percebemos esse exemplo. Temos a ambulância. A ambulância, ao mesmo tempo que ela está se aproximando de um observador, ela também está se afastando do outro observador. Nesse exemplo, percebemos que, para a velocidade permanecer constante para ambos os observadores, é preciso ter mudanças tanto no comprimento de onda quanto na frequência. E também notamos que as grandezas são inversamente proporcionais. Nesse caso, o observador que vê a ambulância afastando ouvirá um som com maior comprimento de onda e menor frequência, portanto, mais grave, que no caso seria a mulher. Em relação ao outro observador, que no caso é o homem, ele vai notar que, quando a ambulância estiver aproximando, vai ouvir um som de maior frequência e menor comprimento de onda, portanto, mais agudo. Velocidade de propagação. É uma onda qualquer, seja ela mecânica ou eletromagnética, onde tem uma relação de proporcionalidade com seu comprimento de onda e com a sua frequência de oscilação, que é calculado por essa forma. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Para finalizar, iremos fazer um exercício do Enem 2012, segunda aplicação, primeiro dia, caderno azul. Vamos lá. Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível porque, letra A ressonância do som emitido pelo piano é maior. B. A potência do som emitido pelo piano é maior. C. A intensidade do som emitida para cada instrumento é diferente. D. O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. E. A amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente. Vamos lá. Se a gente for analisar todas as teorias que foram abordadas nos slides anteriores, notamos que a resposta correta é a letra D. O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Voltando à definição do timbre. O que é o timbre? O timbre é uma característica do som que vai nos permitir distinguir dois sons de mesma altura e intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes. E no caso, a letra D, o timbre do som produzido por cada instrumento é diferente, porque o timbre nos permite analisar e distinguir dois sons, tendo a mesma altura e intensidade, com fontes diferentes. Pessoal, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!